Bom, boa noite. Estamos aqui para mais uma oficina do tarô genealógico. Tem sido assim um prazer muito grande separar um tempo, né, às quintas-feiras, para estar interagindo e aprendendo com as cartas que são trazidas pelo Dili. E assim tem despertado muito a nossa intuição. Essa oficina, ela surgiu, até estava conversando com o Vini, né? É a oficina mais longa das oficinas sem Covid. Essas oficinas elas começaram lá em março, logo após a pandemia, e assim, essa iniciativa sem Covid, elas serviram para mapear iniciativas que estavam surgindo de comunidades, coletivos, rede, pessoas assim que estavam querendo apesar de tudo, não se fechar nos seus próprios mundos e, de alguma forma, estar assim, se amparando, contribuindo umas com as outras. E essas oficinas, elas são lastreadas pelo token A2C. Esse token, para a Gabriela, né, que está chegando aí, você também explica um pouco, esse token está ligado à EDOSGLAD, que é a Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais, PEDOST, é um nome muito grande para falar de uma rede, para falar que pessoa é rede, né? É uma coisa bem interessante a gente pensar na pessoa, o quanto que nós mesmos, a nossa história, acaba sendo uma espécie de tarô genealógico, né, Dili? A nossa pessoa assim passa uma rede por nós. E assim, na estação tem várias assim, iniciativas e movimentos que existem para estar mapeando e assim conectando essa rede. E assim, um movimento e assim, o token A2C, ele assim, de forma assim breve, né? Ele seria uma moeda empática. Então, a partir da empatia é feito o reconhecimento de alguma coisa que seja feita para o usufruto comum, o reconhecimento, e assim é feita também a liquidação, né? Isso tudo através da empatia. Você emite, reconhece e liquida. Mas como é que isso é feito, né? Isso não tem assim digamos um token A2C não corresponde a R$1, não corresponde a $1 ou não corresponde a €1. É a partir da empatia, né? E aí você já tem uma ferramenta muito poderosa, né? Que é o próprio convívio, ou mesmo que seja uma breve interação a partir de alguma coisa que seja feita para o comum ou para o bem comum. A gente costuma falar sobre uma hortinha, que é uma coisa assim, super comum, né? Então, se você desenvolve, se você cuida de uma hortinha, isso é uma coisa feita para o usufruto comum, pode ser numa pracinha. Isso que você fez, você pode ser reconhecido por alguém, está recebendo, sei lá, um token, 10 tokens, né? Isso vai variar muito através da interação que seja feita entre a pessoa que reconhece e você, digamos, que tenha desenvolvido a hortinha. E a partir disso, né, de uma coisa que você fez, você vai receber os tokens, e esses tokens, além daquilo que você fez e que pessoas acessaram, né, esse bem comum que é a hortinha, você também, por ter feito esse bem comum, você vai estar também mais conectada com a rede, e a sua rede vai estar, a sua rede assim, né? A rede está por entre, na verdade. Essa rede ela vai se expandir ainda mais. Então, assim, de forma preliminar, digamos assim, isso seria uma forma de se mapear e de se aumentar a potencialidade dessa rede. Né? Tem uma planilha, feito um registro, né? Eu mesma estou envolvida no momento de expansão de expansão e assim, digamos, estou acompanhando mais de perto os registros dessa planilha, e a gente, assim, para finalizar e depois no final da oficina, né? Porque a gente está aqui para a oficina, eu posso estar te respondendo, Gabriela.
A gente está num momento muito especial que antecede ao IVA, que é Assistente Virtual Intelligence, né? E aí vai ganhar assim, o aparato tecnológico, que já existe o aparato social, que somos nós como pessoas, mas vai ganhar o aparato tecnológico que a gente precisa para poder estar conectando esses pontos. E atualmente eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, estou indo lá, ponto a ponto, lá na planilha, vendo as pessoas que tiveram tokens reconhecidos, estou checando que elas desejam liquidar, né? Digamos que você tenha cuidado dessa hortinha e você deseja liquidar, sei lá, por conexões, seja acadêmicas, sejam profissionais, sejam conexões de rede, né? Eu vou estar checando pelo que você deseja liquidar. Isso é feito molecularmente, mas assim, a ideia é que seja feito de forma mais tecnológica e possa aumentar ainda mais essas conexões. Bem, de forma bem breve seria isso, não sei o quanto deu para pegar, mas depois a gente pode estar conversando sobre isso aqui, ou de outras formas também. Bem legal. Isso, e não interessa onde é que se está. Por exemplo, eu estou fazendo o tarô genealógico, o propósito não é ser remunerado nem com token, nem com dinheiro fiduciário, né? Mas se por acaso alguém se conectar e desejar colocar o token, que é um token, tu dá meio token ou 10 mil token, é a mesma coisa. O Vini é que diz, né? Tu vai lá fazer o detox do dinheiro, né? Então, tu põe meio token ou 10 milhões de token, ou token nenhum, que é a mesma coisa, né? E aí as pessoas se conectam, se utilizam dele ou não, né? E, enfim, se acessam diversas coisas. Aí, sei lá, é isso, assim. Eu só quis trazer para você, porque eu sei que você é muito ativa no Banco do Tempo, né? Então, aqui não tem nenhum algo de troca, né? Simplesmente se reconhece. De repente, que nem a Vânia falou, tem a hortinha lá no teu bairro, é o teu vizinho que faz a horta comunitária e ele nem sabe dessa notificação. Você vai lá, oferece o token para ele e explica para ele o que está acontecendo, né? Explica, ele pode acessar outras coisas com aquilo, com esse token, né? Independente de estar na parada aqui ou não, né? Mas isso, como disse a Vânia, isso é uma explicação breve. Mas vamos lá. É um pouco como bicicleta, que a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, né? Tem que subir, daí, isso, né? tem que usar. Tem que usar para poder ver como é que é. Aí nessa planilha tem esses registros, né, que o Dili falou, então tem a pessoa que reconhece, digamos, eu reconheço o Dili, aí vou ter lá tantos tokens para o Dili coloca o contato dele, e assim, o que ele deseja para liquidar. Eu já fiz algumas coisas que eu ainda... até já liquidei algumas coisas com o Dili em outras vezes, mas o Dili, por exemplo, é uma pessoa que tem que ser conhecida assim, né? Como eu falei, é das oficinas mais longas lastreadas pelo token. Então, já sei de livros que ele deseja acessar, né? Até em termos fiduciários, que não deve ser um tabu, né? Assim, ele não cobra por isso, ele, nem mesmo tokens ele fala, né? Aliás, no caso, quem vai reconhecer que fala, né, quantos tokens vai estar emitindo, e ele que diz quantos tokens ele vai estar liquidando, né? Mas, assim, eu acho que vai ser com prazer que eu vou estar liquidando tokens com você. Então, legal, Vânia, você falar isso de eu não falar dos tokens, né? Então, um exercício que eu tenho, que eu acho que é até legal ficar gravado, para mim, né? Como se conectar a uma moeda de reconhecimento sem buscar o reconhecimento. Então, esse é um exercício particular meu, né? Ninguém precisa fazer ele. Porque na nossa sociedade, tudo a gente busca reconhecimento, né? Aquela palma para a gente, sei lá, qualquer coisa, né? Então, o meu exercício é me conectar a uma moeda de reconhecimento sem buscar o reconhecimento. Mas, enfim, a conversa a gente sabe que é longa.
eu Sim, vejo no conta. caso, assim, Ah, são aspectos que a gente precisa desenvolver, né? Até estava vendo um pouco, antes da gente estar entrando aqui, sobre a carta do pendurado, e a parte, digamos, racional da carta, fala assim, sobre outros aspectos, outros prismas que a gente precisa desenvolver sobre a gente mesmo, né? Olha, sim. E assim, olhar as coisas por outro ângulo, né? isso. Oh, Então, assim, com eu sei força que já estamos na elogio... carta. Hã? Com força já estamos na carta. Já estamos na carta, Não dá né? para já estamos na carta. Então, assim, nessa navegação, falando sobre o token, sobre reconhecimento, sobre a própria carta, né? O elogio é uma coisa perigosa que pode corromper. Aham. Às vezes, quando Vaidade, né? Hã? Vira vaidade. Tem a vaidade. Então, assim, Sim. quando... Tem que saber se Mas tem, assim, tem o lado luz e o lado sombra, né? Eu mesma, Sim, Sim, a gente falou disso no em uns carro. vídeos... sim. Valorizar-se, né? Claro. Sim, esse é o lado luz, né? Uma vez eu mesma tenho dificuldade em, quando alguém me fala alguma coisa positiva sobre mim, eu não lembro que uma amiga minha falou, não sei se foi sobre a roupa, sobre o vestido, que eu estava bonita, alguma coisa assim, eu parei assim meio ruborizada, ela, aceite o elogio. Mas eu acho é um hábito que eu cultivo, elogiar as pessoas. Eu acho que acende uma luz ali, sabe? É um sorriso que Sim. vem. Aham. Sim, Então, mas eu gosto de receber elogio, Sim, com sim. certeza, como a maioria das pessoas, né? Mas o que eu digo é assim, fazer algo Não, sem buscar o elogio, né? sim, com Que é certeza. muito difícil, inclusive, né? Sim, com certeza, do Porque coração. é muito comum, porque a gente tem essa coisa de troca na nossa sociedade, até pela forma que a gente se conecta, inclusive. Ah, pois é, eu fiz aquilo e você não falou nada. Né? Uma coisa assim Sim. de, como é que eu vou Você de não reconheceu? carência, né? E claro, eu tenho carência dentro de mim, né? Mas, Sim. ô, Vânia, dá para colocar a carta e as coisas com a carta. dá para colocar. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá sim, super Sim. bem. Ai, que bom. É, Ai, que bom. Porque eu tô vendo meio fragmentada assim. peraí. Para mim tá bom. Vai lá. Uhum. Bom. Então, eu já vou falar por que eu mudei o nome, né? O Vigílio Henriques, que não é um nome feminino na perspectiva que eu vou trazer, é um nome masculino, né? Porque Teresa Henriques é o nome ancestral do rio que passa aqui atrás de casa. Que eu falei em outras interações que hoje o nome desse rio é Três Henriques, né? E aí eu encontrei no mapa de 1801 esse mesmo rio aparecendo como Teresa Henriques. Aí eu imagino que com o tempo, com a corruptela, ele se tornou Três Henrique. Cara, que E incrível! aí, esse rio é completamente poluído, né? É completamente E o ele é quê? completamente poluído, o rio Três Henriques, né? Poluído. Poluído. Essa daí é Estão a vendo a papisa, carta? que nós vamos olhar como sombra, Sim. nós vamos olhar ela como sombra do pendurado. E Ah, aí eu resolvi colocar o nome desse rio ancestral e botar o nome ancestral desse rio, já que a gente está falando também de genealogia, que é Teresa Henriques. Então é o rio Teresa Henriques ali, não é a Teresa Henriques, né, que eu coloquei como meu nome. E coloquei esse nome justamente por essa ideia de virar de cabeça para baixo, né? sim, boa. Eu que me torno esse próprio rio, né? Que é meu ancestral,
que está aqui atrás da minha casa, ele fica atrás das casas de todo mundo no meu bairro, né? Onde é que tu E moras, os afluentes, como eu já falei, os afluentes do Rio Três Henriques, que a gente dá em Areias São José. Areias é Sim. Barreiros. Não sei se tu Sim, conhece. eu conheço, É na beira da BR. Eu conheço. Que dó, né? Sim. Pois é, e aí eu tenho certeza que se você já foi aqui no meu bairro, você virá, bom, aí você ouviu eu falar isso, você vai prestar atenção. Mas se você não tivesse me ouvido, provavelmente você não ia ver esse rio, porque esse rio ele fica escondido, ele fica no fundo da cidade. E o que nós damos de presente para esse rio, que é nosso ancestral, né, os afluentes dele, é o nosso esgoto, é o esgoto de todas as casas do bairro. Esses são os afluentes do Rio Três Henriques. Então, eu coloquei esse nome Tereza Henriques para lembrar ele e virar de cabeça para baixo, né? Que é esse pendurado. Se a papisa é aquela feminino que se rompe com a árvore genealógica e se recolhe e se coloca dentro de um lugar fechado, que é o feminino, né? O ventre, como se ela está num lugar fechado, né? O pendurado é aquele que se expõe. Ele rompe com a árvore genealógica. Vânia, tu consegue colocar outra carta pendurado? Consigo, aí vou substituir, né? Isso, é. É a primeira carta que eu estou vendo ali, da Isso, aí mesmo, exatamente. E aí, veja que o pendurado tem duas árvores, como se uma árvore fosse a árvore paterna e a árvore materna. Ele rompe com esses galhos. Gente, eu só vou pedir uma gentileza, se todo mundo puder, enquanto não estiver falando, fechar o microfone, que está dando eco aqui para mim. Ai, como é que eu faço isso? Não sei. Deixa eu ver aqui. Bom, tudo bem. Se conseguir. Vânia, o seu está aberto. Se puderes fechar o microfone. Gratidão. Aí, quando alguém quiser falar, é só abrir o microfone e falar. Não precisa pedir, tá? E aí, como eu falei, aí tem essas duas árvores, representando uma árvore paterna e a outra árvore materna. E aí, ele dissipa esses galhos dessa árvore genealógica como artifício, a gente trazendo aqui, e se coloca no mundo. E aí ele se coloca e ele se faz essa meditação de uma forma singular. Ele se coloca de ponta cabeça, né? Ele se coloca de cabeça para baixo. Já pisa, que se reclui, se guarda, ela rompe com a árvore genealógica e se guarda num lugar fechado, e ela é feminino e é mais velha, o pendurado ele é masculino e ele é jovem. E ele tá lá, ele se a gente mata, ele tá de pendurado, né, pelo pé, ele não é nesse, tem cartas que eles traduzem como enforcado, mas essa é de 1700 e bolinha, essa carta, e está escrito pendurado ali, né? E ele se coloca de cabeça para baixo. E veja, a carta é a número 12, então a é o número fechado, né? Número fechado. Número 12, representando isso também, porém, mais o 10, né? Mais um, eu diria, né? 1 mais 2. 12 já seria o 3, mas ele vibra o número 2. Então, ele abre, ele está no mundo. Então, ele entra em meditação, ele se coloca exposto no mundo para encontrar ele mesmo, né? A meditação é isso, é encontrar si mesmo, né? Por exemplo, se a gente for falar do yoga, por exemplo, existem diversas posições e as diversas posições, cada uma vai trazer uma possibilidade de reconhecimento de si mesmo, né? E também para um local de meditação, né? No conjunto, mas também no individual, né? Há alguma
algumas cartas do pendurado, por exemplo, aqui o Jodorowsky usa, que também é tarô de Marcelo, dos bolsos caem as moedas, né? Então, a gente tem que prestar atenção também nisso. Eu me coloco de cabeça para baixo nesse mundo, meditação, me exponho no mundo, né? A gente falou, quando a gente fez a Papisa, que dentro dessa grande genealogia que a nossa sociedade brasileira, talvez o pendurado ele traga a vibração do Eduardo Marinho, né? Ele é esse que rompe e coloca no mundo, né? Você se colocar em meditação no mundo, você se expõe, você corre perigo, né? Você está vulnerável. Ao mesmo tempo, você se coloca num lugar de se encontrar a si mesmo. Outra questão também do pendurado é como ele cruza a perna, né? Que além de ele ser número 2, que vai para o número 3, mas a perna dele comunica o número 4, que é o imperador que já é estrutura. Então, para mim, a exposição do pendurado é um caminho que esse personagem se propõe, que é o próprio louco, se a gente for falar do herói, ele se coloca para o encontro dessa estrutura, que é o imperador. Porém, de que lugar vem essa estrutura do pendurado? É uma estrutura de movimento e de encontro de si mesmo, de afirmação. Não é a estrutura do imperador, que é esse simbolismo do institucional. E como trouxeram algumas vezes aqui na interação, que carrega uma... Falaram que o brasão dele parecia um fóssil, né? Como as instituições são. As instituições são fósseis, né? Nessa perspectiva, que não é uma verdade, mas também não é uma mentira, é uma perspectiva. Então, pendurado é esse que busca uma estrutura que vem do interno fora. Outro lugar também de cuidar do pendurado é na hora de romper essa corda, né? Pode se bater com a cabeça. Porém, o importante é que se expõe, se coloca nesse lugar. E outra, também nos falam de ser carregado, né? Que talvez isso seja uma estrutura, e essa estrutura seja tipo um papagaio, e aí para carregar ele. Né? Então, será que estou sendo carregado nesse lugar de minha meditação no mundo, né? Então, essas são reflexões que vêm trazer o pendurado. E outra coisa que eu já trouxe nas outras interações, né, que às vezes é muito mental e a gente quer... Por exemplo, claro, eu conheço essa carta, mas eu estou fazendo uma reflexão a partir do que eu estou vendo no desenho também, né, que é muito importante. Trazendo informações mesmo, né? E o pendurado, ele é forte, aquilo que eu falo da cabeça, né, que a gente às vezes é muito racional, e a cabeça, e aí, claro, eu falo de mim, né? E, claro, a gente sempre vai falar a partir de nós, né? A cabeça é 1/8 do corpo, né? Então, a gente se utilizar do resto, esse outro 7/8, para a gente vibrar o mundo, e inclusive para pensar, né, o mundo, com esses outros 8/8. E o pendurado é esse que está de cabeça para baixo, né? Desorganiza esse corpo, né? Ele coloca o corpo numa outra exposição, né? Me lembra também lá eu acho que é o Deleuze, Foucault, sei lá, que fala do corpo sem órgão, né? Que alguns pensadores interpretam como o corpo sem órgão, como o corpo desorganizado, né? Então, um corpo organizado, nessa perspectiva, não vale de nada. Precisamos desorganizar esse corpo para que a gente abra para outras, né? Eu acho que ela inventou essa história de 5 sentidos. E, a partir disso, a gente, no Ocidente, se aprisiona nesse sentido, né? Cada um num local específico, né? E aí o Deleuze traz a possibilidade do deslocamento de sentido nessa perspectiva do corpo sem órgãos, eu acho que é ver com o tato, ou, por exemplo, sentir deixa eu ver, o deslocamento de sentido, né? Então, ver com o tato, ouvir com as mãos, sentir de uma forma que ainda não foi sentida, né? De usar outra forma do corpo
corpo, para isso que a gente chama de sentido, sentir com uma outra organização, né, do corpo. Eu acho que o pendurado ele vem nos convidar a isso. Mas a partir do que eu falei, mas não somente do que eu falei, mas do que sentiram, né? Visualizando essa carta, o que vibra aí? O que chega aí? Alguém quer trazer? Como é que chega aí? Como é que vibra aí para alguém aí que esteja... Neide, Vânia, Gabriela, alguém que trazer alguma coisa, assim, como é que tá? Como é que vibra? O que vocês querem trazer aí a partir dessa loucura toda, desse devaneio? Não, Guilherme, tu me trouxe várias observações muito massa que eu não, né, assim, a coisa da genealogia, né, a princípio, assim, como se fosse a libertação, né, da árvore genealógica da família, e, o que me remete muito é um lugar da entrega mesmo, né, da, da, da aceitação das coisas como estão, né, como são, e, e esse 4 aí, né, justamente o processo de transformação, né, como um mergulho em si, né, e justo esperando lá em cima esse materializar, né, acho que primeiro tu precisa ir dentro até para saber o que é, o que não é, o que tu quer, o que não quer, né, e nessa postura de entrega, né, de ver, né, e né, é uma tem o lado luz dessa carta é muito bonito. Eu acho muito bonito. Sim. É isso. Interessante que você trouxe aí da questão da genealogia, uma coisa que a gente traz sempre nessas reflexões aqui, Gabriela, é que, por exemplo, quando eu falo de romper, eu falei, claro, aqui está vibrando o pendurado, né? Mas eu acho que uma palavra mais adequada seria se despedir, né? Como nós chegamos numa vida adulta, o pai, bom, a gente carrega o pai e a mãe, a gente já fala isso, né? Os genes e tal, mas também trazem trazido outras abordagens hoje, né? Pela metagenealogia do Jodorowsky, que é a grande proposta que eu trago aqui, mas também a psicogenealogia, a constelação, essas coisas todas que surgem, que a gente está enxergando no Brasil, né? Mas mais do que romper, seria uma despedida, né? Porque não tem possibilidade de exclusão. É uma coisa, por exemplo, que é dito pelo Bert Helling. Então, é agradecer esses pais maravilhosos que a gente tem, a gente vai carregar eles dentro da gente mesmo, né? Ter consciência que eles estão aqui, do pai e a mãe, está toda a ancestralidade nossa, né? Agradecer e avante essa vida adulta, né? Então, cuidar com esse local de ruptura. Então, a gente já traz um lugar de sombra, né? De que lugar eu vou romper com essa minha árvore genealógica, né? Então, é um lugar de integridade, de inteireza, ou é um lugar de angústia e de abandono ou de si ou da própria ancestralidade, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que me vem a partir da tua fala. De que lugar eu rompo com essa árvore genealógica? Sim, eu usei a palavra liberdade, libertação. Para mim, é justo na ideia Maravilhoso. de permitir que eu seja como seja e permitir que o outro seja como é e aceitar, né? E interagir como as coisas, né? Como são, aceitando como são, não querendo, prospectando, se aceitando e aceitando o outro, né? Eu acho que nos últimos tempos, assim, liberdade tá sendo muito, tá passando muito por esse caminho, assim, de aceitar o outro como é e me aceitar como sou. E daí eu tô falando de geral, não de, né, não só papai e mamãe, mas todos os papais, todas as mamães. Isso. E, Mas, sim, e nós estamos... E outra grande árvore genealógica é a sociedade, né? Tá aí, é nossa família também, família humana, né?
É Então, real. claro, super vibra para o mundo, né? Eu no mundo. E Eu posso. libertação é uma palavra bastante forte, né? Porque a gente é colocado em tantas amarras que é um exercício para a vida. Diga, Neide. Não, eu estava tentando observar melhor e escutando para ver se vocês chegariam no mesmo ponto, assim. Mas vocês repararam na roupa, né, dele? Acho que se você falou, eu perdi, mas eu acho que você não falou Não sobre. falei, não falei. Então eu estou legal aqui. A roupa dele, com essas duas cores, e quando vocês falam luz, sombra, e para mim ficou essa informação, não sei se influenciado pelo que vocês estavam falando desde o início, mas de uma pessoa que ela tem consciência de luz e sombra, ela está ok, ela está com uma vestimenta que vai lembrar que ela sabe o que é bom, ela vai além, na verdade, ela integrou esse bom e ruim, ela está participando de algo que me parece ser uma ruptura, mas uma ruptura consciente, assim, sei lá, e como vocês estão falando também. E eu lembrei muito da carta do mago, que foi até uma interação que eu consegui participar, porque a roupa é muito parecida, só que Sim. pela minha visão, o mago parece que ele está ali muito envolvido, envolvendo uma plateia em algo, né? Então ele está usando uma arte para envolver uma plateia. Esse camarada, ele está consciente da arte, ele está consciente de muita coisa e ele está decidindo fazer coisas que não necessariamente vai ter aprovação dos outros ou não. E aí lembra um pouco do que você falou no início, né? De estou fazendo para ser querido, para ter palmas. Não, ele está fazendo porque é importante para ele. E essa dobrinha que ele faz na perna dele me lembra muito um dançarino, né? Uma pessoa que está envolvida com algum tipo de música, então alguém alguém que sabe o que está fazendo, ou então pelo menos está envolvido tudo. Ele não está querendo controlar, ele está envolvido em algo. É a impressão que eu tenho, assim. Sim. Gostei dessa ideia do dançarino, né? Me lembra, chega com a cabeça assim, me lembra tipo um break, não, Neide? O break tem isso, né? De usar a cabeça como alicerce. Sim, maravilhoso. Será que nós poderíamos, Neide, dizer que ele é o mago num outro processo? O mago já não precisando daquelas ferramentas externas e agora olhando a necessidade de olhar para ele, porque o mago ele se coloca no mundo, né, também. Mas talvez o pendurado seja aquele que não precisa mais daquela varinha na mão, não precisa mais dessa plateia, não precisa mais da mesinha dele, lá da feira, a mesinha de feira, ou a mesinha de mágico, né? Ou o altar, podemos, né? Dependendo da interpretação que a gente trouxer para a mesa do mago. Talvez ele seja esse que não precise mais desse alicerce externo, né? E olha para si fora, no mundo, né? Porque ele não está dentro de lugar nenhum, né? Ele está no mundo. E eu também tenho a impressão de que ele está passando uma mensagem com esse movimento que ele está fazendo, né? Então, ele está consciente desse movimento, ele está envolvido nesse movimento, por isso que eu lembrei de um dançarino, alguma pessoa assim, mas que nem todo mundo talvez vai entender esse movimento e ele está tocando foda-se para isso, ele está ali, ele está... a primeira vez que eu vi essa carta, eu fiquei muito assustada, assim, gente... O que esse cara queria, entendeu? Será que ele queria se suicidar? Será que é um cara pulando de bump jump? Sei lá. Bump jump medieval. Sim, eu não tinha pensado nisso, né? Mas nesse lugar disso, é interessante que já quero me falar também, de talvez ele ser o bebê no ventre,
sabe? Porque o bebê no ventre ele fica também em alguns movimentos de cabeça para baixo e Pronto para grudado nascer. Sim, e ele está ali como se, claro, está num lugar diferente, né? Mas aquela corda ali com aquelas duas arvorezinhas, os galhos pronto para romper, né? Esse cordão umbilical, né? Que lembra essa dança também, né? O nascimento é uma grande dança, né? Maravilhosa, né? Com esse abraço e quando é um parto normal tem esse abraço da própria mãe, né? Esse último abraço, assim, né? De dentro dela, né? Ela traz para a criança. Achei bem bonita também a coisa do dançarino, da dança, porque realmente ele não tem, mas ele não está se debatendo, né? Ele tá, parece que foi uma escolha, se colocou ali, né? E, né, no rosto, assim, Sim. eu achei, né, escutar e dançar a dança da vida, né? Aceitar estar ali. Bem bonito. Sim, está em movimento no mundo. É maravilhoso. Eu perdi algum... Então, é aquilo que eu estava falando também do corpo desorganizado, eu acho que ele tem a ver com essa questão que foi trazida sobre a dança, né? Trazer um movimento novo, né? Não só aquele que o dançarino clássico, com todo respeito e maravilhoso, a dança clássica, né? Mas não só aquele movimento estático, né? Mas que ele traga possibilidades de outra forma de se movimentar. Diga, Vânia, eu acho que foi você que falou e eu te interrompi. Eu perdi algumas partes do que vocês falaram e fui checar, na verdade, se eu estava gravando. Aí, por isso que naquela hora as imagens se alteraram ali, mas eu estou gravando sim. Enfim, vou tentar lembrar aqui do que vocês falaram, que eu assim foi despertando vários insights aqui, né, na minha cabeça. Mas deixa eu ver por onde que eu começo. Começando pela parte que a Gabriela, né, estava falando sobre a questão da aceitação, de se aceitar e aceitar o outro. Para mim, isso tem muito a ver com o não julgamento, que a gente, assim, é muito difícil você não julgar. E, assim, para essa nova consciência, né, ou para uma outra consciência que a gente procure desenvolver, para mim, no aspecto da gente se relacionar consigo próprio e também com as pessoas, o aspecto do não julgamento, ele ajuda muito, ele contribui muito para você assim se entender, entender mais as pessoas e entender essas relações ou as relações que vão surgindo. Esse é um aspecto que eu tenho assim refletido bastante. Essa carta, a questão da posição dela, né, uma posição de fato muito inquietante, você está assim de ponta cabeça. Você, em algum momento, eu não sei se eu entendi direito, mas você falou sobre o louco também. Não sei se essa carta tem a ver com louco, Dili. Falei. Na verdade, todas as cartas têm a ver com louco, né? É que eu trouxe a metáfora de como se fosse um momento, né, dessa jornada do louco, né? E como todas as outras cartas, né? Então, esse momento aí de loucura, de se colocar no mundo, que é o louco, ele tem isso, de vai para o mundo, né? E vai abraçando cada uma das cartas, né? Então, o pendurado é esse um dos movimentos desse personagem louco. E assim, nessa possibilidade, né, dele estar assumindo, né, esse arquétipo, né, do louco também, eu vejo como o louco é aquele que pode falar qualquer coisa, né, na sociedade. Ótimo. Em filosofia tem isso. Tem o louco, tem o palhaço, né? Então, tem essa coisa dele se descobrir e dele poder ter essa liberdade de expressão e de não ter medo de falar o que pensa. Então, nesse movimento de se autoconhecer e querer se expressar,
ele ganha essa liberdade e esse movimento de ficar num ângulo completamente diferente, né, de ponta cabeça, ajuda bastante nesse processo. E eu observei também o que a Neide falou, essa posição de pernas que ele faz, né, ao ficar de fazer um 4 com as pernas, isso, embora esteja nessa posição, isso dá ele traz essa coisa da estrutura que você falou. Então, é um movimento de desestabilização, quando ele se coloca de ponta cabeça e assim, contribui para ele ter novas perspectivas do mundo e sobre si próprio, e, ao mesmo tempo, ele consegue, nesse movimento, gerar uma sucessão, um outro movimento para poder estruturar o que vem a ser. Né? Então, foi uma leitura que me veio também. É isso, assim, mais uma coisa, entre outras, né? Eu vejo também bastante essas cores, né, que estão aí, né, o escuro e o claro, eu não sei se é azul ou preto isso, e o vermelho, mas eu vejo como Azul. um aspecto de... Hã? Acho que é vermelho e azul, provavelmente, não sei. Mas é a noção de dualidade, né? Mas eu vejo como Sim, esse aspecto exatamente isso. dual e de integração, que ele consegue integrar bem através desse movimento que ele faz, né? E que também, assim, nessas mudanças, né? Que, assim, para a gente estar quebrando os padrões mentais que a gente precisa assim, deixar vir à tona a nossa essência, saber trabalhar essas dualidades e ter essa integração, acho que se alinha muito, né, com esse movimento. Não estou te ouvindo, Dili. Desculpa, eu multei e acabei me esquecendo. Eu já falei um monte de coisa. Tá. Eu vou resumir. Enfim, eu lá no Messenger eu mandei uma carta para você do Pendurado. Uma outra, que é daquele artista que a gente trouxe em algumas investigações, que é do Índio Pedro Negro. Ai, que eu gosto muito, né? Também, como você. Isso. É maravilhoso, o trabalho dele. Sim, enquanto a Vânia me falava, eu me lembrei também do tarô dos orixás, né? Que trouxe, que no caso, Logum Edé, é a carta do pendurado, né? E o Logum Edé é um personagem a gente já trouxe uma interação que eu não me lembro qual é, que ele tem a ver com essa questão da genealogia também. Logum Edé era filho de Oxóssi e de Oxum. E aí, Oxóssi, amando muito o filho, pediu para Oxum que vivesse o filho com ele. Mas aí ela diz, não, eu quero que ele viva comigo, porque eu também amo muito ele. E aí, para não entrar nesse conflito, né, Oxum mesmo resolveu e disse assim, Oxóssi, como ele é nosso filho e nós amamos eles, 6 meses ele fica com você e aprende a arte da caça. E 6 meses ele fica comigo e aprende a arte da pesca. Ele será o pai e ele será a mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele não será nem o pai nem a mãe. Ele será ele mesmo, ao mesmo tempo, né? Então, me lembrou que também vibra com tudo isso que a gente está trazendo. E nessa carta agora, Ai, que pena que ficou pequenininha, Vânia. Olha só, deixa eu ver se eu consigo uma maior. Mas, enfim, aí já dá para começar a gente a olhar para ela, né?
Ai, que pena, tão pequenininha. Mas, enfim, outra questão que me veio também não da ruptura, mas do abandono. Então, o Mulô, por exemplo, que é aquele orixá cheio da palhinha, ele é cheio da palhinha, ele foi abandonado pela mãe dele, né? Que era Nanã. Porque Nanã achou ele uma criança abandonada e disse: Nossa, que criança mais linda! Mai, eu mandei outra da mesma carta que é maior agora. Eu acho que vai ficar melhor. E aí a Nanã disse que mulher, que criança horrível, e Iemanjá disse: Nossa, que criança maravilhosa que o mar trouxe para mim. Vou criar como meu filho. Não, não. Não, é aquela do pendurado mesmo, aquela do Pedro Índio Negro. Isso, essa daí está com melhor qualidade. Eu me lembrei dessa história de Nanã porque esse aqui é no mangue, né? E aí Nanã abandona ele, e Iemanjá vai criar ele. E aí Iemanjá botava um unguento, porque ele era cheio de feridas, né? O Omulô. E aí passava aqueles unguento para ele ficar curado. E tinha época do ano que ele ficava mais cheio de ferida. Até que... E aí ela sempre saía do mar. E quando ela ia para o mercado para poder fazer compras, ela pegava e enchia essa criança de palha para que eles não vissem as feridas da criança dele, né? E aí ela ia para ela. E aí chegava na feira, as pessoas ficavam muito curiosas, né? Para saber quem era aquela criança, e ela ia embora, até que chegou alguns cidadãos ali da vila e perguntaram pro sábio da vila quem era aquela criança e quem era aquela mulher tão bonita, tão esbelta. E aí o sábio disse que não sabia quem era. Aí ele perguntou para o pessoal da comunidade: Vocês querem que eu investigue quem é essa criança? Sim, sim, eu sei quem é essa criança e quem é essa mulher. Ok, a próxima vez que ela vir, eu vou falar com ela. Aí, numa próxima vez, veio Iemanjá com aquele filho dela cheio de palhinha, assim, né? E ela com a criança na mão. E aí ele pergunta: Senhora, desculpe, né? A, o pessoal da comunidade está com uma curiosidade. Por que você enche sua criança de palha? A gente só consegue ver a canela dele e a mãozinha que você segura e nada mais. Aí ela responde o seguinte: eu encho ele de palha porque ele é o mais lindo, é a criança mais linda. Ele não pode ficar exposto, eu não posso ficar mostrando ele o tempo todo. Ah, o seu filho é o mais lindo? A senhora pode mostrar ele para nós? Claro, eu posso mostrar. E aí ela pega e vai abrir a palha, mas ela só abre a palha onde está o rostinho da criança. E aí todos, muito curioso, disse: Nossa, que criança maravilhosa! Ela é dourada, essa criança. Ela é muito bonita. A senhora tem muita razão, seu filho é o mais bonito. E muito bem, agradeceram, né, essa senhora, saudaram ela foi embora. E aí, a grande questão era a mãe, que era do mangue, aí que nem a gente está vendo essa representação, o filho era feio, e para outra mãe, o filho era bonito, né, que ela recebeu, né? E aí o que aconteceu com essa criança dourada, né, que todos viram com esse rosto dourado e muito belo? Ela, um dos ungüentos que ela usava na pele do menino para que ele ficasse curado das feridas, era o óleo de dendê. Segundo consta a lenda, o óleo de dendê na pele negra, ele fica com cor de dourado. Então, e ela botava esse óleo de dendê para curar as feridas da criança. Como mostrou o rosto, aquele rosto dourado, maravilhoso, todos se encantaram como ela também se encantava com o próprio filho, né? Então me lembrou, né? É esse novo movimento, esse colocar de cabeça para baixo, né? A criança cheia de palha, que está cheia de ferida,
que vista por uma mãe ele é muito feio, por outra mãe ele é muito bonito. E confirmado por toda a comunidade que ele era realmente muito bonito, né? Mas, enfim, essa é uma história, né, dentro dessa perspectiva. E aí, sobre essa imagem do nosso artista, o Pedro Índio Negro? Me vem assim, ó, a questão do azul e do vermelho, da cor da roupa. Aqui me vem os dois caranguejos, né, nesse lugar de dualidade, de integração, né, das dualidades também. E as duas árvores representadas aí também em cima desse mangue. E aí, gente, como é que chega aí? O que acharam dessa imagem? Essa imagem já está mais descontraída, né? O quatrinho não está tão bem delineado, a perna já está assim, dando uma escorregada. E eu não lembro exatamente da outra, mas a mão não toca no chão. Nessa aqui ele já está tocando e ainda tem a figura, eu não sei se é caranguejo ou siri, parece caranguejo, né? E ele tá próximo do caranguejo, né? A expressão também está uma expressão mais descontraída comparada ao outro, né? E aqui o azul e vermelho são substituídos pelo preto e o branco, né? Que é uma característica desse artista. São essas coisas que, por enquanto, eu gostaria de estar pontuando aqui. Sim, legal. Sim, a outra ele está com as mãos para trás, né? Que a gente pode dizer que está amarrado ou simplesmente as mãos para trás, né? E eu disse caranguejo porque me parece um mangue, né? Por causa das árvores. Só que essa mão no chão, nessa carta, para mim, me parece um lugar de muita insegurança, né? Porque se é um mangue, tu não tem apoio, né? Não, e com certeza Não tem chão direito para apoiar. a feição dele parece bem mais perturbada aqui. Para mim me passa também que para mim esse braço no chão para mim é como se ele estivesse sacudindo os braços assim. Essa carta me passa mais agonia assim do que a primeira. Me passa, né? Como se Sim. estivesse debatendo, né? Assim. Eu não tinha pensado nisso, não. O 4 eu já tinha observado que não estava tão estruturado, né? Não. Essa escorregar de perna Boa, ainda boa. trouxe uma desestrutura que eu não tinha visto tanto assim como vocês viram. Mas ela tem uma coisa muito interessante, como aqui aparece também um pendurado masculino, né? Mas veja que tem uma presença ali simbólica do feminino também, nesse lugar de integração, né? Tem uma florzinha ali, né? Sim. Pensando aí florzinha como representação do genital, né? Ou simplesmente o sexo da flor. Eu acho que nessa carta, né? E para mim me passa uma coisa de esperança também, né? Assim, a árvore seca, mas há ali uma flor, uma coisa. Interessante. Para ti, uma árvore seca, olha que legal. É, sim. Interessante. Sim, mas Para ali uma mim, flor. sim, de esperança. Então, para mim, eu falei que é um mangue porque aquela raiz parece raia, né? Não, é mangue, é assim, Sim, os caranguejos. E a árvore seca também pode ser o corte, né? Que nem a gente falou da outra Não, mas carta lá eu acho que eu do tarô de digo seca, eu acho que eu digo seca, mas sem árvore de mangue, né? Sem ter folhas, assim, né? Sim. Como é o corte? E ali a esperança que você trouxe é a florzinha. É o corte, como se fosse o rompimento dessa árvore genealógica, né? Assim, simbolicamente Sim. falando, né? Sim. Se a gente olhar para do tarô de Marcélia, nesse sentido. Alguém quer trazer mais alguma coisa dessa carta ou a gente pode ir como sombra
do pendurado? Claro que o pendurado a gente poderia olhar ele e as sombras dele mesmo, mas a gente, nessa proposta, trazendo aquelas cartas que o Jodorowsky chama de polaridade, né? Para olhar a sombra, né? Aí usar esse artifício daquela outra carta no outro lado. Tipo, essa é a 12, olhar para 2 como sombra. Alguém quer trazer mais alguma coisa dessa carta? E aí a gente pula para a carta da papisa. Lembrando que a investigação nossa é o pendurado, né? É isso? Ô, Guilherme, só como Vânia, oi, diga. tu falou que eu vou olhar a sombra olhando pro 2, no caso o 3 seria olhar pro 3. É isso? O 3 olharia para o 13, entende? Aham. Ah, Então, usar essa 1 a 11. aham, sim. Massa. É que o que o Jodorowsky fala, que é uma perspectiva, né? Que Uhum. não é a única, né? Do herói é outra proposta. Ele propõe isso, né? Como a carta da 1 até a 9, até a 10, desculpa, o universo completo, né? E a 11 até a 20 também essa outra completude. Aí fica lá, aí agora dependurado, aí fica ai, desculpa, e o mundo, né? Que é a 21. Né? Então, essas 10 cartas começam a completar. E aí, a gente poderia, sim, olhar nela e as sombras dela, mas a gente vai usar como artifício essa outra polaridade com sombra, esse pendurado, né? Entende? Então, qual é a número 2? É a papisa. Então, por exemplo, nós tivemos uma interação que foi a papisa, e essa daí é imperatriz. Eu mandei para você. Não, pera, que eu mandei do WhatsApp para o Messenger para o meu e você mandou do teu, tem pelo meu e pelo seu. Tá. Deixa eu mudar aqui então, peraí. Quer que eu te mande por aqui também? Pode Eu me mando. mandar, deixa eu ver aqui. Vamos Pronto, ver. ó, já Mandou? vamos dar certo. Peraí, só um Eu mandei pendurado. Agora já vai chegar. Peraí. Mas para entender a perspectiva outra composta de sombra, Peraí, só um minuto. eu já mandei. Não, tá. Peraí, que eu andei abrindo um monte de tela aqui. Vou abrir aqui. Eu caí, mas voltei. Tá. Deixa eu só. A minha internet está oscilando um pouquinho, eu estou vendo aqui, mas eu vi que você me mandou. Peraí. Sim. Essa Então, última veja. É a última. tá Então, assim, é claro que a papisa também é uma carta maravilhosa, né? Como todas as outras, mas aqui é para ela como as sombras, como sombra do pendurado, né? Então, agora a gente vai olhar ela como sombra. Então, olhando as sombras da papisa, a gente olha aquele que se coloca no mundo, né? A papisa é aquela que se resguarda, se guarda. Ela se coloca num lugar fechado, ela não se abre, né? E ela tem coroas, ela tem muitas vestes, ela tem um trono confortável, ela não se coloca nessa abertura do mundo, ela não se expõe, ela está muito confortável ali
na instituição, né? Lembrando que a gente está em como sombra do pendurado, né? E aí ela tem esse conhecimento que é guardado para ela, né? O pendurado já não precisa mais de livros, né? Ele já é o conhecimento dele mesmo, né? O próprio corpo é esse lugar de conhecimento. E aqui está essa papisa, né? Essa mulher, mulher idosa, que se deixou nesse lugar de reclusão, né? Se a gente for olhar nessa perspectiva de sombra, né? Alguém quer trazer mais alguma questão da papisa como sombra do pendurado? Eu agora estou sentindo realmente uma dificuldade. Eu acho que é recente que a gente falou da papisa, né? Mas o que vocês sentem aí, olhando para o pendurado, como é que vocês veriam essa religiosa que resguarda, né? Essa senhora de duas coroas, né? Número 2, que é um número fechado, né? Também, isso é interessante a gente ver, mas ao mesmo tempo que ele fecha a amplitude dele mesmo. A impressão que eu tenho é que ela está muito mais restrita em movimentos do que ele que está literalmente preso a uma corda. Sim. No Pedro Índio Negro, eu acho que teve alguém que falou que ele parecia se sacudir, né? Aí eu acho que ela não tem espaço, né? Com o peso das roupas. Ele parece mais livre que ela. Como dançar com tantos trajes, né? A dança do pendurado, né? E me traz também, que tu falou bastante reclusão, né? Essa palavra reclusão me traz um sentir-se só, né? Um estar sozinho, que daí indo para a carta do pendurado ali, aquele mergulho interno, né? Que pode, né? Vir com um sentimento de reclusão mesmo, de sentir-se, né? Sozinho e com tantas cargas, né? Ali as vestes, né? Como esse código moral, esse livro que, né? Eu acho que olhando como sombra, assim, falou do peso, né? Ela falou do peso. Uhum. Interessante falar, o código moral, né? Parece que o pendurado está exposto demais para pensar em código moral. Uhum. Sim, ele está E se a gente entregue, for né? olhar Ele já está entregue, já e se a aceitou, gente né? E se a gente pegar o pendurado em si como sombra dele mesmo, pode ser até essa exposição, pode ser também. Olha que interessante, que paradoxo, né? É luz e sombra, né? Essa exposição dele, né? Mas como a gente está falando da sombra dele, ela não se expõe, ela está reclusa realmente, né? Uhum. Ela é a religiosa, né? Ela tem um cânone. Talvez aquele livro das regras, das leis, né? Sim. E o pendurado, o conhecimento dele está no corpo, né? E a papisa, ela vai a partir daquilo que é possível, né? Daquilo que está escrito, né? De novo, a gente lendo aquilo, olha, as regras, né? Jesus Cristo, maravilhoso Jesus Cristo, né? Mas, de novo, evangelho não sei o que lá, meu Deus do céu, a gente não aprendeu ainda. Quanto tempo que a gente está lendo aquilo, né? E a gente não aprendeu ainda. Eu acho que é sombra, né? Se a gente for ver nessa perspectiva, né? Olha para os evangelhos, só lendo o culto, né? E esse olhar para trás, né? Pode vir como algo de ficar remoendo o passado, né?
Uma sombra. Interessante. É. Ela também rompe com a árvore genealógica dela, né? Boa. Acho que ela se guarda, né? No lugar fechado. Então, sim, essa história do remoer, né? De remoer esse... ela é institucionalizada, né? Então tem um passado pesado ali, né? Não é uma coroa que ela carrega, é duas. É. Sim, e a própria roupa dela, você fica difícil de ver o interior, né? Tem a capa, tem as duas coroas, tem esse trono, toda assim, uma estrutura que limita o movimento dela. Você não, ela está muito estática, né? Nesse lugar. E embaixo dessa capa, você não consegue ver o que está, tudo que está por debaixo dessa capa. É muita coisa, é muita vestimenta, muito adorno, muito tudo, né? E você fez alguma correlação, Muito, porque muito. o áudio me falhou entre o livro e o corpo. Não sei nem se você vai lembrar, mas você falou alguma coisa entre o livro e o corpo, Jimmy. Na outra interação? Não, você falou aqui agora que Agora? o livro, alguma coisa em relação ao corpo. Sim, sim. O pendurado, a informação que ele tem é o próprio corpo, né? O próprio corpo é essa estrutura no mundo de se informar. E a do pendurado, ela tem um livro que diz ali as regras. É assim que você... A moral, né? Como que escrito, bababá, bababá, bababá. Entende? Uhum. Tem que ser desse jeito aqui que está escrito. Opa! Vânia? Oi, não, estava ouvindo, estava escutando. Então tá. Eu pensei que tinha rompido aqui o Paranauê. Então tá. É isso a Eu acho que esse livro também é todo conhecimento, né? Então, todo conhecimento do mundo, o ver, o saber, agora olhando como sombra do dependurado, né? Porque é uma situação que se ocorreu, ou algo que se viu, que te colocou numa situação que te arrancou os pés da terra ali, né? Te tirou os pés pelas mãos. E é sempre um lugar de conhecimento, né? Algo que foi visto, algo que aconteceu, né? Uma situação, uma fala, algo que tu viu realmente, assim, né? Que agora esse conhecimento te coloca num outro lugar. E num lugar de olhar para si, né? De um tempo, né? Até se achar novamente, até se situar novamente, né? Mas um lugar de chacoalhejo, né? Esse conhecimento. Eu que vem. esse conhecimento, né? Expor para o mundo esse conhecimento, inclusive, me lembra um ato seu, Gabriel. Você tem uma profissão bastante querida por muita gente, né? E aí você expõe, você coloca a possibilidade de alguns que não têm acessarem esse conhecimento que você tem. Então, em algum momento, me parece ali que o pendurado, nesse lugar de luz, não. Pelo menos assim eu sinto. Como? Falhou? Que esse dependurado? Então, me lembra você, porque você tem uma profissão muito querida por muitos, né? E você abre esse conhecimento Sim. para aqueles que não têm acesso, né? Mas Você dá esse acesso no banco do tempo para que sim. outros possam Mas você está falando, né?
Sim, mas tu estás falando de que profissão? Porque eu tenho duas, mas basicamente. Mas é que uma delas é que eu sou dentista, sabe? Então, essa é uma super formal aí, que é a É, coroa, né? É o mas lugar da é, academia. mas é De repente, também vocês uma que as colocam pessoas lá não, mas as pessoas não gostam muito, né? É um lugar de quebrar bastante tabu, assim, porque as pessoas têm medo, né? Sim. E é muito sensível, coisa arada. E essa, né? E construindo essa. É gratificante mesmo, é verdade. É mesmo. Mas você se expõe, é isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. Você expõe, não tem? Esse lugar de exposição, a coroa cai, né? Porque tá de cabeça para baixo, né? A coroa cai. Ou, né? E aí tenta achar aquela coroa ali né? Com a mão no mangue, que não, o mangue Sim, não tem sim, estrutura, né? Isso. Qual é a outra sim. profissão que não é dentista? Eu sou instrutora de yoga, mas. hum, é, Ah, tá, isso aí. ah, mas é que Totalmente pendurado, totalmente. entrega, né? Sim, E sim, tu, ô sim. Dili, qual que é? Porque É. tu estás aí representando, desculpa, agora tu falou de mim também, mas representa, qual que é o teu Tá. trabalho? Meu trabalho, eu sou ceramista. Ah, é isso mesmo, né? Porque eu já vi umas coisas Ma- iradas. é, Uma vez eu fui, uma mas vez eu fui tentar vaga lá no, em São é. José, porque eu acho que deve ser incrível fazer isso. Eu É lá gosto. Lá em naquela São São José? José, lá eu sou Oi? aluno. E aí Ah, lá eu sou aluno, lá na escola de São José. Eu dava aula no FIFO. FIFO tu conhece, né? Da não, Faferia. Fafi. Não, É, sempre, na Faferia. ah, Mas sim, que agora eu não massa. dou mais aula na Faferia também. É. Ah, mas agora por conta desse momento Agora eu também, não né? estou dando aula em lugar nenhum. É. Aham. Teve uma moça que veio pedir para e retornou. Enfim. E agora, das coroas, se a gente falar das coroas, eu tenho duas coroas acadêmicas. Nem a Coroas. papista, duas coroas. Uma é a filosofia, uma é a Ah, filosofia, a outra é a museologia. Quando a gente estudou junto, eu estava fazendo museologia. ai, que lindo! Isso, então, falando em É. exposição, a coisa da arte, eu acho uma exposição absurda de si mesmo, né? Qualquer tipo de arte é um desnudar Sim, absurdo. daquilo que ela estava falando também dos julgamentos, de tudo, né? Só o trabalho Sim, de se com ser já é certeza. um. E eu vejo a Massa. questão da arte nesse lugar de exposição, interessante, né? Falou de museologia e falou exposição, né? Adorei. Ficou assim dúbia a fala, né? Mas Sim, assim, exposição também no sentido das crenças sociais, né? Assim, arte não dá dinheiro. Isso vibra muito forte dentro da nossa sociedade. E para te transpor isso, tem que se colocar de cabeça baixa, é verdade. né? Como você está acostumado a fazer no yoga. É. Né? É outra corporeidade, né? Se a gente for falar um yoga, por exemplo. É um outro lugar de corporeidade. O balé clássico é maravilhoso, mas precisamos fazer um salto novo, né? Precisamos de um novo movimento, né? Por exemplo, se a gente for falar de um novo movimento, para além do balé clássico, também para além do próprio yoga, né? Que seria o contato e improvisação, né? Que nós já Sim, conversamos sim, sobre isso, inclusive, né? sim. Mas é Então, é permitir que essa colocar, energia flua, né? Nesse contato com o corpo. sim, eu do outro, inclusive, o meu corpo, em Sim, contato com o meu corpo, em contato com o corpo do outro também. É muito de pendurado se propor colocar num novo movimento junto também. Olha só que legal, quanta coisa que surgiu.
Uhum. No improviso mesmo, né? O do É, pendurado, de estar presente no naquele improviso. momento tão profundamente, estando realmente naquele lugar onde, né? Onde da entrega, Sim. da presença, Onde assim. a gente vai ver o que que acontece, né? Na Uhum, presença, né? Opa, outra dificuldade aí da nossa cultura, né? Presença, uhum. né? É uma sombra da nossa sociedade, né? Eu acredito, né? Presença. E, sim. É um lugar... E ele olha para frente, né? O dependurado olha para frente, né? Me traz uma coisa de presença também, né? A papisa já não, já olha para Hum, trás, né? Enfim, como luz, como sombra também. entendi, legal. Não, e ele olha de frente e faz uma careta, né? O pendurado. Uhum. Ele tá de língua de fora, né? Ele Uhum. tá de língua de fora. É, Ah, um ponto que me veio aqui, Gili, quando você estava falando sobre das informações estarem no corpo, né? Então, quando a informação ela sim, está no livro, ela está ali estruturada e tem um gap de tempo entre o momento em que as informações foram geradas e o tempo presente. As informações estarem no corpo já é uma outra, né? É uma outra sim, relação que você tem, onde você tem um registro assim, das experiências que você passou, mas ao mesmo tempo você tem essa presença que você está falando de trazer a experiência que você está vivendo. Então, é um outro aspecto de integração também. E a gente sentir essa energia no corpo, ela é muito vital para essas transformações que a gente está querendo deixar virem a transbordar. sim. Muito maravilhoso isso que você falou. E falar de informação no corpo também me lembra da sua própria ancestralidade também, né? Então, todos aqui e agora, né? Ali que uma vez perguntou, né? Como acessar esses ancestrais, como saber sobre eles? É aqui e agora, esse corpo, né? Tá aqui, estão todos aqui, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer dança de contato e improvisação, que é uma coisa assim que desloca muito os sentidos, no início da dança eu sempre lembrava assim, o nome dos meus pais, dos meus avós e os bisavós. Ai, que estranho, né? E por que eu fazia isso? Porque nesse corpo masculino, se permitir fazer um novo movimento de corpo, entrar em contato direto com o outro num movimento que não foi estabelecido, é muito forte. E a possibilidade de tilt, eu penso, é muito grande, né? Mesmo porque tu vai lá nas aulas de contato e improvisação e a maioria são mulheres. Tu vê lá 2 homens, 3 homens e aquela e 10, 15 mulheres, né? É muito, que já é um desafio tremendo uma mulher se colocar no lugar de uma dança de contato e improvisação, de fazer um movimento novo. Só que o homem, a gente foi educado desde criança a ficar nessa pose da papisa, né? Nessa estaticidade, né? Coroado, imóvel, nesse lugar de representação do patriarcado, de eu sou autoridade, né? Só que ao mesmo tempo que tu é colocado nesse lugar de eu sou autoridade, tem um lugar de negação e de autodestruição e também a destruição do outro sobre a negação ali muito grande, né? Achar que como é que é o nome daquilo? É uma ejaculação é um orgasmo, né? Não, o orgasmo é uma coisa grandiosa. Só que se eu aliar o orgasmo somente com uma ejaculação, eu controlo esse corpo, principalmente esse corpo masculino. E aí, eu fazendo esse controle do corpo masculino, eu banalizo o feminino. Pronto, temos um controle da sociedade, né? Disso, que é dito como solução de todas as coisas, né? Vira um tabu. Não o sexo em si, mas o prazer. O prazer vira o grande tabu da sociedade, né? Precisamos nos colocar de perna para baixo, né? De perna para cima, sei lá.
Vamos plantar bananeira, né? Que nem o pendurar. Mas é a coisa do conhecimento do corpo, né? Que ela estava E falando. a dança em si, ela já é mas imagino que um contato de improvisação seja a quebra da quebra, né? A quebra da quebra. Sim, com certeza. Você falou Diga, sobre deslocar os sentidos. Como assim deslocar os sentidos? deslocar o sentido é olhar com o paladar, com a boca, não tem? É olhar com a boca, é olhar com as mãos, é cheirar com os olhos, cheirar com a boca, é sentir o paladar com o nariz ou com os olhos, não tem? É deslocar os sentidos. Ouvir com os olhos, né? Isso é deslocar os sentidos. Ouvir com os olhos. Boa, Giri. É que o escutar. Aristóteles nos falou Aí que a tem uma gente... dança dos sentidos também, né? Uma sinestesia, né? Essa mistura. Sim. Né? Eu acho que passa Diga, Gabriela. por um lugar de captar as coisas no ar, né? De que o silêncio fala muito, e tá tudo carregado de informação, né? Dessa sinestesia que o contato e improvisação é muito louco nesse sentido, realmente. Eu achei legal a coisa de deslocar os sentidos. Uma fala bem interessante mesmo. O Deleuze trabalha com isso. Uhum. E ele Mas fala isso a partir do... Olha, esse corpo sem órgãos, né? Eu já tinha ouvido, nunca tinha feito sentido para mim. Nunca tinha feito sentido para mim. É muito doido. Tu falou agora do contato e improvisação, e daí tu começou a falar... Corpo sem órgão? Com os olhos, não sei o que, não sei o que. É isso. E daí fez sentido, sabe? Eu peguei o... É porque, para mim, o corpo sem órgãos é tipo um... Sim, é sentir de outra forma. Oi? Precisamos perder essa organização. Espera aí, Vânia, você falou e estava todo mundo falando junto. Nós três estamos querendo falar ao mesmo tempo. Não, assim, eu pensei agora, por exemplo, quando a Neide caiu. às vezes no olhar, caiu? A Neide caiu. A Neide, aquela hora que ela está fazendo a mudança dela. Ela está fazendo a mudança dela também, a Neide, né? Tá, e está fazendo a janta. E ela abriu um espaço de tempo aqui. Isso, mudança, janta, né? Não, o que me veio agora, né, é uma coisa assim que certamente eu acho, né? Estou pressupondo aqui, mas comigo já aconteceu. E é interessante o quanto, quando você às vezes se liga, às vezes num olhar, o quanto você passa, quanta mensagem que você passa no olhar. E quase que uma telepatia, a pessoa sem falar, às vezes é só uma conexão, ou você nem quis passar determinada mensagem, mas às vezes é um único contato visual, o quanto de mensagem que pode... Sim. Com certeza, quanta informação ali que vibra, né? Pode ser explorado pelos nossos sentidos, se nós nos permitirmos, né? Sim. Os pensamentos estão no ar, as coisas estão no ar, né? É que a gente está muito acostumado mesmo a ver as coisas de uma única forma, né? E prestar atenção mesmo, né? Como a gente presta atenção, muita informação, né? É sentida, muita informação. Né? Sim. A vida é sempre cheia, né? Cheia. Eu não sei se é minha internet ou se você tem. Oi? Ainda mais na interação. Eu não sei se é minha internet ou se você estiver instável. Eu estou ouvindo vocês duas bem.
Pode repetir o que você falou, Gabriela? Pode repetir? As falas estão assim, entrando. Pode repetir o que você falou? Minha internet está instável. Gostaria que você pudesse repetir, né, o que você falou. Tá. Eu digo ainda mais na relação com o outro, né? Se o quão cheia o quão cheio é esse quadro, né? Assim, na relação com nós é uma riqueza, mas assim, na relação com o outro, dois é muita coisa que pode ser que, né, assim, o silêncio, né? O que se estabelece e a nossa sociedade, eu acho que está muito acostumada à comunicação só através da fala. Que é lindo que a gente, né, assim que a gente se expressa mesmo, né, mas outras formas de comunicação, né, que para ser exploradas ali, que você estava A falando, fala né, é só um dos aspectos, né? Uhum. Isso. Sim, mas a gente acaba estagnando na fala, né? Esse lugar da estagnação é que é um problema, né? Porque, estamos conversando aqui, né? Estamos estabelecendo um contato através da fala, né? Mas de que lugar, né? Eu me utilizo dessa fala, eu me pergunto a partir disso que veio, né? Sim, e às vezes até a fala sem dizer nada, sabe? Pelo desconforto do silêncio, aquele papo vazio que para quê? Eu acho que tem uma coisa né, da nossa sociedade está muito acostumada mesmo. É um constante som, né? Enfim, não sei. Tem que preencher, né? Tem que Uma pôr coisa alguma coisa ali. O tempo todo, o tempo todo. Não podemos simplesmente estar junto. Realmente, eu tenho essa dificuldade também. De fato. Gente, é isso. Eu tenho mais um vídeo. Se a gente não tiver mais alguma questão assim, direta. Só quero Uma comentar das uma questões que a gente traz aqui. Gente, só Diga. comentar uma coisinha que me lembrou, antes de passar o vídeo, a gente já está em momentos Claro, finais, claro. né? Mas eu lembrei de uma trilha Isso. que da estação Escuta em Rede, em que as pessoas, essa trilha, ela aconteceu, foi interrompida e pode voltar, né, a qualquer momento, mesmo eu tenho interesse nela. Então, é um espaço de escuta. E é uma das trilhas em que mais tem espaço para o silêncio. Tem assuntos assim que trazem uma Nossa, que dificuldade, saudade. ou provocam mais silêncio, né? Assim, é muito interessante quando o silêncio se torna um espaço de conforto, né? Onde você pode acolher as pessoas para que elas falem, para suas pausas, né? Para suas reflexões, onde você não apressa, onde a palavra ela não se antecipa ao pensamento. E uma coisa também que eu tenho assim procurado desenvolver mais ultimamente é sentir a energia do corpo. Eu tenho refletido muito sobre isso. Então, tem situações que a gente ou está, sei lá, mais inquieto, ou mais assim, ou de outra forma, e eu procuro muito estar prestando atenção a essa energia, porque a partir dessa energia eu vou vendo, eu vou procurando assim saber o que está me inquietando, por que eu estou assim, né? É um aspecto que eu queria colocar antes de você partir para o vídeo, né? Você já mandou para mim? Sim. Então, é assim, é só para explicar, né, o que é. Como a gente fala dessa questão do tarô genealógico, as cartas do tarô mas pode ir procurando enquanto eu falo, Vânia. As cartas do tarô, Tá eles bom, trazem arquetipos, né? Então, a proposta aqui é a gente pegar essas cartas e olhar para o próprio sistema familiar, né? Ou para nós mesmos, né? Para a cura, né, de nós mesmos.
E na nossa sociedade, no caso Brasil especificamente, a gente é rodeado de arquetipos. Essa vida do urbano, na vida da pseudo não é verdade, globalização, dessa globalização que destrói com os locais, né? com a ideia de local, e vira tudo somente global. E a proposta, inclusive, aqui da E2 Gladys é o glocal, é o global e o local, né? Essa integração, inclusive. Na nossa sociedade brasileira, a gente é cheio de arquetipos, né? Tinha um vídeo curto, que eu vou pedir para a Vanessa, e ele vai passar, eu nem sei se tem uma conexão direta com o pendurado, mas ele tem uma conexão direta com a nossa ancestralidade, que é a encomendação das almas. Essa não sei nem dizer o que é, um tipo de oração, alguma coisa que acontece na Quaresma, da encomendação das almas, né? No Brasil inteiro, Portugal, eu acho que Espanha também, né? Mas no Brasil, assim, tem no Brasil, espalhado no Brasil inteiro, de formas diferentes, né? Que é essa ideia das almas penadas, né? Que estão pelo mundo, vagando, aí se reza para elas, para que elas encontrem o lugar de luz, né? E aí eu acho que ela traz aí algumas informações sobre nós, né? Esse vídeo. Vânia, consegue expressar para nós? Vou colocar. Pode. Sim. Não dá para ouvir. Ah, não, agora ouvi. Peraí, então. Tá. Ok. Porque daqui é para alertar o povo que tá dormindo, né? Para eles acordar e sentar na cama e rezar o Pai Nosso. Enquanto eles rezam lá dentro, nós também rezamos cá fora. Mas olha que o sono é morte, que o sono é morte, a cama é sepultura. Chega. É sepultura. Minha avó sempre falava que quem encomendasse as almas, que tinha muitos anos de indulgência, que tirava muitas almas do purgatório. As casas, primeiro tudo tinha cruz. Nós só não tinha cruz, né? Hoje em dia não tem, porque muitos católicos mesmo tiraram as cruzes fora. Agora nós temos que saber o lugar que é de crente, que nos crentes nós não vamos, porque eles não gostam. Porque se fosse uma coisa pública, não precisava sair fora de hora, podia sair qualquer hora. Mas não é. Isso aí tem o segredo, né? Mas hoje em dia nós saímos meia-noite, o pessoal está tudo na rua, as televisões tudo ligadas, tem algum boteco que está aberto, rapaz. Outro dia nós foi já 2 vezes para ir lá na vila, lá embaixo não conseguimos. Minha avó sempre falava que não podia mesmo abrir janela, não deve de abrir.
e muitos sabem, não deve de olhar, mas alguns olham assim. Minha avó falava que a gente via as coisas quando olhava para trás assim, mas que via as coisas. Não precisa nem de ver. E mais para trás ele vinha uma sozinha. Aquela sozinha com a velhinha acesa. Aí chegou na janela e disse assim, ô dona, só faz favor de guardar essa vela para mim. Naquele dia certo ela voltou para procurar a vela. Quando a mulher foi ver lá dentro da casa, que ela tinha posto por cima da roupa assim, era uma canela de chumbo que estava lá. A mulher não quis abrir a janela nunca mais, viu? Ela tomou por imenso. Passou um cavaleiro com um seguro no rabo do animal. Tinha chovido, né? Estava chovendo. Né? Era para a gente ver esse rastro desse animal, qualquer coisa. Aí Dona Maria Joana virou e disse assim, mas cavaleiro, esta hora? Pois nós perguntou, ninguém deu notícia desse cavaleiro e nem nós o rastro dele em parte nenhuma, viu? Nem do que lá ia atrás, seguro no rabo do animal. E nem do animal nós não viu o rastro. Quer dizer que alguma coisa nós vimos, né? Louvado seja a paixão, o Redentor. Eu não sei como é que apareceu para vocês, mas para mim apareceu em fragmentado. Ah, é porque a minha internet está muito instável, na verdade, entendeu? Ah, tá. Está muito Entendi. instável, então os frames vão passando assim, dessa forma. Mas deu para ter uma ideia. Aqui no meu até que chegou a passar, mas para transmitir para vocês já fica pior. Sim. Mas ficou fragmentado, mas passou, né, imagens fortes ali também, passou bastante também do que a gente estava falando. Sim. Então é isso, é isso. Não sei se alguém quer trazer alguma coisa. De tudo a interação, né? Que aí a gente já vai concluindo, que a gente já vai quase dar 10 horas. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que deu para explorar assim, bastante coisa, bastante aspectos ricos sobre pendurado, a papisa, né? Sim, eu só agradeço, bem interessante mesmo, muitos aspectos. Bem legal. Gratidão, Ai, que bom. Assim, ó, peraí, sobre a próxima interação, compartilhar mais alguma coisa ou não? Pode parar o chat? Não tem. Pode tirar compartilhamento, eu só vou dar um recado. A próxima interação eu não vou tirar uma carta para ela, tá? Pelo seguinte, como vai ser a última desse ano, porque as próximas depois dela, essa vai ser dia 17, a outra dia 24 e a outra dia 31. Então nós vamos ter essa dia 17 e a gente encerra esse ano. E aí não vai ser uma carta específica. Vai ser um recessozinho. Imagina, as interações dia 24 e dia 31 não rola, né? Então, aí depois só dia 7. Então, agora, dia 17, em vez de a gente ter uma carta, me veio muito forte essa história do... Agora, Saturno e Urano. Não é Saturno e a conjunção que vai ter dia 21, planetária. Saturno, Plutão, bom, a conjunção Júpiter, planetária... acho que Júpiter Júpiter também. e Saturno. Isso. E Saturno. Eu acho que é Júpiter e Saturno. E aí, Mas o que me depois vem veio mais forte um é que...
Mais um ainda? Não, depois entra não, mais não... um, eu acho que é Plutão no final. Mas tudo bem, já eu pensei... significa que você já está poderosíssimo. Sim, mas o que me veio de muito interessante sobre isso? Eu não entendo de astrologia, né? E nem de astronomia. Por isso que eu estou super perdido. Mas a ideia que me veio, que eu achei muito lindo, é que eles chamaram essa conjunção toda de Estrela de Belém, né? Então, a nossa Olha, próxima interação... Lindo, né? Essa que ideia. massa Porque mesmo. parece que há 2000 anos atrás, no nascimento de Jesus, né? Houve uma conjunção planetária que foi o que os magos seguiram para poder encontrar, localizar Jesus. Gente, que Então, massa parece que isso! massa, né? Eu achei Bem o máximo legal. isso. E eu adoro essa energia do nascimento, assim, de uma criança que nasce, a gente comemorar o nascimento de uma criança, né? E aí essas pessoas que são os magos saírem de outro lugar para presentear ele, e foi seguido pela estrela. Então parece que a conjunção, quando Jesus nasceu, foi Saturno, Júpiter e Vênus, né? Então, e traz Ai, muitos significados a gente pensar essa conjunção. que... E aí, a ideia é essa. Agora, a interação de número 18 será a Estrela de Belém, né? Não sei se, de repente, vai haver uma conjunção aí de arquetipos do tarô, né? Mas vai ser essa interação. A Estrela de Belém, na interação número 18, no dia 17. Louco. Tá ótimo, Tá certo, Vitor. gente? Tá ótimo. Massa. Valeu. Super gratidão, viu? Gratidão aí pela Obrigada. primeira vez. Gratidão, gratidão a vocês. Gabi. Prazer, E Gabriela. muito grato, Vânia. Prazer, Vânia. Beijo, tchau, Valeu. gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijos. Gratidão.